Caras amigas e caros amigos do nosso programa Sala de Visitas, hoje com muito carinho, aqui está comigo um amigo brasileiro, Alexandre Amazônia, muito bem-vindo. Não é bem-vindo porque você já mora aqui por mais de 8 anos. Sim, obrigado por me receber. Sim, estou aqui em Xangai e Pequim há 8 anos já. Sim, e Alex é um baterista. Você já tem uma banda com músicos chineses? Isso, eu sou baterista de uma banda de Xangai chamada Zhang Shouji, Dirty Fingers. Bem, sou eu e 3 chineses. São basicamente, as músicas são em chinês. E eu agora, a gente faz uma mistura entre ritmos brasileiros, africanos, com harmonias orientais e africanas também, eu diria. E vamos começar por este projeto muito bacana, projeto Tropical China. Porque você, por sua iniciativa, você formulou essa ideia. Como é que? Foi baseado na minha experiência pessoal com Dirty Fingers, que eu senti que a nossa relação era muito... eu não vim pra China pra tocar música, eu vim pra trabalhar com comércio exterior, mas depois de 2 anos fazendo isso, eu fiquei meio frustrado que eu toco música desde que eu tenho 13 anos de idade. Então parar de tocar em bandas era algo muito doloroso pra mim. E depois de 2 anos ficando sem tocar música, eu encontrei esse, por acaso, na rua. Na verdade, uma galeria de arte. O vocalista da banda, ele trabalhava lá. E eu gostei da cara dele, perguntei se ele tinha uma banda, ele falou que sim. Eu falei que era baterista, ele falou que era um baterista, e assim que começou. 6 anos atrás, basicamente, a banda. E de lá pra cá, nós já, fizemos turnê em quase das 33 províncias da China. A gente fez turnê nas 24 províncias. Incluindo Macau, Hong Kong? Incluindo Taiwan. Macau e Hong Kong a gente não tocou ainda. E qual foi? E desde lá gravamos 2 álbuns. Estamos gravando o 3º álbum agora também e planejando essa nossa primeira turnê internacional. Você tem uma boa interação com esses músicos, por isso, inspirado por essa colaboração, tem essa ideia de convidar mais músicos brasileiros? Eles são minha família, basicamente. A minha banda aqui, eles são a minha família. Então, essa relação que eu criei com eles de amizade e de correspondência artística e de respeito mesmo pela a cultura um do outro. Existe muito respeito entre nós, das minhas origens, das minhas referências musicais brasileiras e tal. E eu percebi que essa combinação da música brasileira com a música chinesa, tendo esse espaço de respeito das particularidades, se elas se somadas, se transformam numa coisa muito singular, única, nova. Então eu considerei que isso podia ser aplicado não só no meu caso, para mim, mas para outros artistas brasileiros e chineses. Mas eu não podia fazer isso de uma forma muito romantizada. Eu tinha que atuar com gente mais profissional, porque eu não era um profissional quando eu entrei nisso, com a banda. Nós não éramos profissionais, nos tornamos profissionais, mas para fazer esse casamento tem que ser algo profissional. Então a gente começou a convidar artistas que a gente acha que representam que tem essa capacidade de compreensão, né? Por isso perguntou o interesse da Embaixada do Brasil para pedir apoio, ajuda. Sim. Depois convidou 2, no ano passado mesmo convidou 2 músicos. Justo. E Léo. Foi basicamente por conta disso que eu fui buscar a parceria da Embaixada, porque eu queria que isso tornasse algo realmente de impacto. Eu sabia que sozinho eu não ia conseguir fazer nada. Então eu fui falar com a Embaixada na época, em 2017, sobre esse projeto. Como funcionam os 2 músicos permaneceram aqui na China? Ficaram na China por uma semana? Ficaram na China por um mês. Por um mês? Igual a Tulipe e o Gustavo estão ficando agora também. Basicamente um mês. Eles, naquela época, em março, eles fizeram 2 shows.
um em Xangai e Pequim, e uma residência artística em Xangai com 2 músicos chineses. E fez documentário para registrar essa experiência? Fomos acompanhados de 2 cineastas, igual agora está acompanhando com o Felipe, que é o terceiro membro dessa viagem. Naquela viagem primeira vieram 2 cineastas junto com a gente para documentar essa passagem deles para cá, que foi o documentário desse infodocumentário, eu diria, um documentário informativo que eu dirigi de 15 minutos, falando sobre o projeto e como foi a primeira residência artística. E agora é a segunda edição. Já ganha mais força com a adesão de Tulipa. O Luiz pode falar mais um pouco a agenda, sim, programa, sim. A ideia. Então a vinda da Tulipa e do Gustavo é muito casada também com a vinda da Ava e do Léo, que eles são muito amigos pessoais, próximos também. E a verdade é que antes do projeto existir em si do China Tropical, eu já tinha prospectado, conversado com o Gustavo de trazer eles para a China, mas isso muito antes. Isso lá em 2016, eu acho, que essa conversa começou a acontecer. Então, quando o projeto ganhou mais força, o nome da Tulipa e do Gustavo já estava alinhado, na verdade, já estava startado. Então, a gente conversou com a Ava para ela nos apresentar para a Tulipa, tal, para trazê-la para cá também, para a segunda edição do projeto, que para mim, na minha cabeça, início de concepção, seria a última edição do projeto. Último? Quando eu apresentei o projeto para a embaixada, eu apresentei 2 edições. Então, o projeto original sempre teve 2 edições na cabeça. Só que depois da primeira edição que aconteceu em março, a embaixada viu o potencial no projeto e começou a prospectar uma agenda talvez muito maior do que só de 2 edições. E, bem, no momento atual que acontece, a gente está nessa segunda edição, que é um pouco mais organizada, porque, enfim, a gente já tem uma ideia do que a gente já fez anteriormente, que é Tulipa vem pra cá, faz 4 shows, mas em casas maiores, tal, em mais cidades além de Xangai e Pequim, tá fazendo Chengdu e Qingdao também, e uma residência artística em Yunnan com uma artista de R&B chamada Chacha. O nome artístico dela é Yeha Yahan, e ela basicamente também tem esse perfil de fazer colaborações internacionais, tal. Então foi somado nesse mesmo formato, assim. Você vê esse potencial de combinar música chinesa e brasileira, porque você faz parte de uma banda, de fato, uma banda chinesa, porque se você é estrangeiro. Durante esse trabalho com os músicos chineses, o que você sentiu, por exemplo, alguma coisa especial? Como você vê a música da China, pop, rock? Eu diria, no caso do Dirty Fingers em si, o principal mote da banda é que eu sou uma pessoa muito rítmica. Eu acho que também é uma coisa muito presente na cultura brasileira, o ritmo. Sim. O ritmo é uma coisa muito natural nossa, de velocidade. E aqui, nem tanto, eu diria. Aqui é uma coisa muito mais melódica. Melódica e também letras, também importantes. Isso. Então, para mim, o principal ponto focal do Dirty Fingers, na verdade, que a gente consegue se destacar aqui na cena e também no rock, é fazer justamente essa mistura de músicas, de ritmos brasileiros, africanos, tal, com esses arranjos melódicos asiáticos, chineses, né? Sino. Então, na verdade, a ideia do China Tropical basicamente é o sinotropicalismo que eu falo, esse lance de antropofagia da cultura chinesa e tudo mais, tal, é associado muito com o que eu faço com o Dirty Fingers. É só uma extensão, na verdade, da experiência do Dirty Fingers. Só que a diferença é que quando eu trago os artistas pra cá, eu não tento guiar eles. Eu não tento produzir eles, tipo, façam isso, façam daquele jeito. Eu quero que eles tenham a própria interpretação do que eles podem fazer. Então eu não direciono muito as coisas aqui, na verdade. Eu seleciono as pessoas para que elas sintam a experiência por conta própria e vivam ela, né? Acima do que eu dizer para elas como o formato que deve funcionar. Eu não acredito muito nisso, em direcionamento de artistas, assim, na minha perspectiva. Brasileiros têm esse talento de ritmo. Aqui na China, de fato, agora tem muitas bandas e também tem muitos bateristas estrangeiros. Eu gosto muito do... Você observa
Eu gosto de instrumentos de percussão chineses também, na verdade, só que eles são mais orientados para guerra. É um ritmo de guerra, assim. Ele meio que, ou até de ópera. A sonoridade deles não é algo, como se diz, não é algo para você curtir, relaxante. É algo para te inflamar, para você fazer alguma coisa. É assim que eu vejo a rítmica chinesa. Quando eu penso nos ritmos tradicionais chineses, é algo muito bélico. Assim, muito até bateria de guerra mesmo, assim, war drums. E aqui na China, no que se diz em relação a rock, no cenário rock em si, eu acho que dizer que tem bateristas chineses, tem muito bateristas chineses muito bom também, muito bons aqui também. De bandas de rock com bateristas estrangeiros, eu consigo nomear algumas que pertencem ao nosso mesmo ciclo de pessoas, mas o fato é que tem muito músico. O que me surpreende mais aqui é bateristas mulheres. Sim. Muita baterista mulher. A banda Tsiwei. Tipo, ela é a Atomic, né? Ela é uma e tipo de várias. Quando você vai no cena underground é tipo assustador. No Brasil você não vê isso. Tipo, muitas mulheres na cena punk e tal, e conduzida por mulheres, assim, bateristas. Tipo, muita mulher baterista. É engraçado, isso eu acho engraçado. E você já participou de vários festivais de música aqui na China? Na China nós participamos do mais, acho que o mais de renome, assim, foi o MIDI Festival. Que é esse festival tipo Rock in Rio chinês, que a gente toca. Mas não é tão comum, não é igual como é mais metal, né? Sim. O MIDI é mais música pesada mesmo. E bem, esse é que a gente toca todo ano, na verdade. Tem um palco lá, a gente toca no palco principal, a gente toca no palco underground, que eles falam agora, né? Sim. E vossa banda tem muita boa repercussão aqui em Pequim ou em Xangai? Somos baseados em Xangai, mas a nossa fanbase é mais forte aqui mesmo, em Pequim. A gravadora aqui de Pequim também, que a gente trabalhava junto. Então, e Pequim é uma cidade mais rock que Xangai, né? Sim. Xangai é uma cidade mais de música eletrônica do que música. Isso agora tá mudando, na verdade. Agora, conosco, nos últimos 6 anos, tem mais umas 6, 7 bandas lá também de rock que estão puxando a cena de Xangai. Mas a cena de rock chinesa é Pequim mesmo. Pequim, Wuhan, também muito forte em Wuhan, Guangzhou e Chengdu. E você ouve muitas músicas chinesas, muita banda? Ouço. Ouvia mais, pra falar a verdade. Quando eu comecei a tocar com a banda e pesquisar mais sobre, no início eu tinha mais, como se diz, mais tempo ou até mais cabeça. Recentemente o Dirty Fingers ocupou muito meu centro de atenção nas minhas próprias coisas, mas eu sempre tô atento, sempre tô ouvindo, sempre tô curioso pra ver o que tá acontecendo. Agora, nesse momento, tô muito curioso, tô ouvindo muito música tradicional, tipo ópera chinesa, assim. Ópera chinesa? Ópera Pequim ou ópera outras, várias? Não só de Pequim, mas tipo os arranjos rítmicos, as progressões, assim, eu tenho ouvido bastante isso, assim. É bem... Mas juntou esses elementos da obra na sua banda, porque no Dirty Fingers não combina. No Dirty Fingers não. No Dirty Fingers não. Mas no meu álbum solo, quando eu toco solo, nas minhas composições solos, sim, eu uso muito linhas de percussão chinesas, instrumentos chineses, né, de percussão e progressões, né, de canto e tal, sincopadas, igual existe na ópera, né? Desse tipo de sonoridade, assim. Sim. Uso bastante no meu solo. Parece muito moderno, muito avançado, mas tem interesse pela música clássica. Sim, claro, sim. Eu acho que eu sou mais um tradicional do que um, sei lá, um moderno, na verdade, na minha perspectiva de música, assim. Eu só gosto de fazer coisa nova. Eu ouço algumas músicas de Zhang Shouzhi, tem muitos palavrões. Você achou? Não sei, porque as letras são interessantes, não, porque aqui a gente não aceita muito esse tipo de, não sei, para pessoas comuns, né?
Do conteúdo das letras dos Dirty Fingers, né? Sim, o compositor é o Xiaotian, o vocalista. E ele é um compositor bem... Muito jovem também? Jovem, Xiaotian agora tem 29, perdão. Mas ele é bem intrigante, na verdade. Ele beira quase perigoso, eu diria, às vezes, o que ele fala. Num nível assim que você tá vendo ali, você fala, putz, mas isso pode ser interpretado muito mal, sabe? Mas ele beira, essa é a grande arte dele, né? Ele tem a habilidade de colocar as palavras de uma forma que te deixa realmente dúbio sobre o que ele quis dizer. Esse é o grande lance do Dirty Fingers. Você entendeu? E a gente conversa sobre todas as letras, né? Tipo, eu não, de cara não, mas depois a gente senta e passa por ela. O que você quer dizer com isso? Com isso, com isso, com isso. A confusão ou até a complicação da letra é a parte característica da composição, na verdade, do Dirty Fingers. Essa de pisar talvez um pouco, um território um pouco perigoso, mas sem de fato estar nele. Tipo, só falar que consegue ver ele, mas sem atacar ele. Esse eu acho que é o grande charme das composições dele, do Xiaotian. Mas esse é um tipo de espírito de punk. Sim. A gente não pensou, não foi formulado dessa forma, né? Nós nunca falamos que iríamos fazer dessa forma, a gente nunca conversou sobre isso. Mas esse que é o grande charme também de tocar com eles. A gente não conversa sobre música. Não, a gente simplesmente não senta e ouve música juntos, ou debate música. A gente chega aí no estúdio e toca. Desde que a gente se conheceu há 6 anos atrás até hoje, todas as músicas do Dirty Fingers são tipo, a gente está sentado no estúdio, então, e aí, dá uma ideia. Aí ele puxa alguma coisa e acontece. Então essa é muito orgânico o processo ali. Enquanto a isso, eu esqueci a pergunta. Verdade. Eu quero dizer, esse é o espírito de... o espírito punk. Sim, eu acho que é isso. O espírito punk de fazer sem muito... limitações ou não? Sem amarras e sem formatos. Não existe a gente não debate formatos e não debate essa coisa de fazer, então, do instantâneo do punk, sim, né? Vossa música é bem livre, porque não... Super livre. Não pode no Dirty Fingers. Simplesmente não existe isso. Então, nesse sentido, eu acho que a mentalidade punk se aplica nessa perspectiva, esse imediatismo, esse urgentismo das composições. E essa liberdade também, os shows são mais libertinos, você consegue isso ver com clareza nos shows, assim, essa postura punk. Geralmente eles tocam bêbados, geralmente pisam nos cabos, sabe? Pisa em cabo, desconecta a cabo da guitarra, fica aquela barulheira, ele vai no chão tentar pegar o cabo, cai do palco. Isso é clássico dos shows do Dirty Fingers, assim, derrubar a bateria, todo mundo meio que é uma performance. O que tá acontecendo? Sabe? Mas isso é um ambiente igual ao Brasil? Porque acontece no Brasil é igual com aqui? Eu não sei, na verdade, viu? Na verdade, a cena punk no Brasil, eu acho que ela é demasiadamente intelectualizada. Eu sinto. Deixou um pouco de ser muito em relação à música e passou a ser muito mais em relação à sua postura política, nem tanto quanto a música. É mais como a sua indumentária, como você se veste, como aonde você frequenta, aonde você mora, o que você lê, o que você assiste. Então, é uma postura bem também punk norte-americana também, tal, europeia, bem intelectualizada, não tão no espírito sonoro da origem do proto-punk, né? Lá dos Television, do Talking Heads, que é esse pessoal que a gente tem mais associação. Mas no Brasil, em termos do punk em si, eu acho ele bem mais protocolar, eu diria. Bem mais, você tem que falar de certas coisas e se comportar de certas formas para ser considerado punk. Não é sobre a sonoridade, assim, tanto mais, eu diria. E por último, você vê uma mudança desse mercado de banda? Porque no ano passado temos um show na internet,乐队的夏天, verão da banda, o que faz que agora cada dia mais jovens pessoas começam a ouvir banda. No passado, a gente não se importa com música ao vivo, tocar ao vivo, né?
Sim. Esse programa está fazendo um grande favor para a cena independente, que ele está alçando, despertando o interesse do mainstream, da grande audiência, né, do público chinês, para essa cena independente, por exemplo, essa cultura de ir ver shows de bandas pequenas. Você não precisa só ver show de banda que toca em estádio para 10 mil pessoas. Você pode ter a compreensão de assistir um show para, sei lá, 200 pessoas. Isso é um show tão do caralho quanto um show que é pra, sei lá, 2 mil pessoas num palco. Não é o tamanho do palco, não é o tamanho do lugar, mas é a qualidade dos músicos em si. Então esse show tá fazendo esse grande favor, que é trazendo essas bandas que são do universo underground para um acesso no nível mainstream. E o que tá acontecendo basicamente com a gente, nós nunca vamos aparecer naquele show, né? Isso com certeza, sem sombra de dúvida. A gente, com o nome dessa banda, com a nossa postura, jamais vamos colocar a gente na televisão. Mas o que acontece, já está acontecendo com a gente, é que os shows que agora não são os nossos. Rede Impéria Universal. Você ouve no Rio de Janeiro. Hot Rock tocava com a gente, era amigo da nossa cena. E hoje o Tsuei toca para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Mas eles tocavam com a gente para show de 200 pessoas, 300. Então os shows dessas bandas do nível underground, não só nosso, shows que eram para 100 pessoas, agora são para 400, 800, tipo, aumentou muito o tamanho da atenção e da demanda por esse tipo de coisa. O que é muito saudável, eu diria, para nós. O Tsuei tá fazendo música, sei lá, 15 anos. E agora eles conseguem pagar contas, né? Todo mês. Pagar aluguel. Então agora eles conseguem fazer isso, né? Então o que tá acontecendo é que as pessoas conseguem de fato sobreviver da música independente aqui. E não ter que, puxar esse carro pesado, assim, com força. Isso é ótimo. Aqui em Pequim, de fato, tem uma cultura muito forte de banda underground. Muito forte. Sim. Muito forte. E vocês, dentro de vocês, só acham o próprio mais... sim. É assim. De comparação, né? Sim. Nós comparando com o resto da outra cena. Isso é coisa de cena, na verdade. Quando a cena é muito grande, você começa a se fechar nos seus pequenos ciclos. E a gente tava falando numa mesa aí, Catulipa, de São Paulo, que também é uma cena muito efervescente, mas tem os nichos, né? As pessoas que trabalham só com os amigos dela, e só os amigos, todo mundo se acha que cada amigo dela é a cena mais interessante, são as músicas mais interessantes e tal. Isso rola aqui também, com frequência. E se eu acho que nós somos, de forma alguma, eu só acho que a gente é diferente. Melhor não sou eu quem decido isso. Gosto não tem melhor ou pior. É gosto. Sim. E última, pode recomendar uma música chinesa de outra banda chinesa, 3 melhores bandas. Da China, da China toda? Do meu gosto pessoal. Sim. Gong Li Na, primeiro lugar. Gong Li Na? Cantora. Primeiro lugar disparado, artista chinesa, mas não só chinesa, uma das artistas mundiais mais loucas e geniais que eu já vi na minha vida. Gong Li Na, sem sombra de dúvida, ela primeiro lugar. Tandun, compositor em segundo. Sinistraço também, outro sinistrão. E banda agora, mas em termos de banda rock, assim, tal, eu recomendaria por legado mesmo, pela história deles e tudo que eles fizeram, o PK-14, PK-14. PK-14. Que eles são uma banda de, sei lá, tem uns 20 anos. Jean Haisong, o fundador da banda, é escritor, baita escritor, poeta e genial. O Haisong é fantástico. Eles são tipo os heróis do underground, eu diria assim. São os avós do underground, assim. Muito obrigada pela... Obrigado a você. Sim, por nada. Obrigado a você. Sala
Sala de Visitas. Aqui pode apreciar mais sobre literatura, música, cultura exótica e diversos assuntos.在绝境之地沉浮，忘记来了，耗尽了所有的梦想，仿佛明天就会被载在脚下。我们不携手相爱的人，如今分崩离析，却不知道自己心在何处，身又在何处，我控制不住，将自己关进囚笼，任由那份从容都无影无踪。的伪装，流坠入陷阱，尽管一切被昏天黑地弄得措手不及，也望着游戏被肆意颠覆，刺耳的哨音骤然响起，而我在这里欢呼，直到最后一击，大厦响起，人波澜不惊，迎着光向前，我一定会实现，粉身碎骨也无法拦阻。也无法拦阻。用你的母语学汉语，每日汉语。 Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. 用你的母语学汉语，每日汉语。Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, 大家好 ，bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã 静静。大家好
Eu sou Raimundo. Eu lembro que da última vez você convidou uns amigos chineses para sua casa e parece que você fez bom uso das palavras-chave quando estava na reunião de família. Então, importa-se de fazermos um pequeno teste? Claro que não. Podemos fazê-lo agora. Legal. Como os chineses dizem, foi um prazer conhecer sua família. 我很高兴认识你的家人。 Muito bom. Na verdade, 很高兴 significa muito contente. 很高兴 认识 visitar. 认识 你的家人 sua família. 你的家人。 Como seria em chinês, este prato é a minha especialidade? Acho que é. 这是我的拿手菜。 Sim, servir-se à vontade em chinês é 你多吃点儿。你多吃点儿。 E por último, 下次请你们到我家做客。 下次请你们到我家做客。 Aqui está o diálogo completo da lição anterior. 欢迎你来做客。我很高兴认识你的家人。 这是我的拿手菜，你尝尝。哦，不错，挺好吃的。你多吃点儿。我吃饱了，下次请你们到我家做客。有时间一定去。 Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje. 您先请，别这么客气。为我们的合作成功干杯！为大家的身体健康干杯！感谢你们的热情款待。 Tem muito ganbei no tema de hoje. Sim, hoje vamos participar de um banquete. Fantástico. Deve ter muita coisa para comer. Você acertou. Aí, Rai, em português você diz as damas primeiro. As pessoas que falam isso nos dão a impressão de serem super cavaleiros. Em chinês, nós dizemos 您先请, parecido com o significado você primeiro. Mas essa expressão pode ser utilizada em outras circunstâncias também. Num banquete, quando você diz 您先请, significa que você está deixando as damas ou qualquer outra pessoa pegar comida primeiro. 您先请. 您 é a forma mais educada do 你. Geralmente, 您 é o pronome usado pela geração jovem para tratar os idosos ou superiores, ou pelo anfitrião ao seu convidado, mostrando seu respeito. 您 先 primeiro. 先 请 por favor. 请 您先请 você primeiro. 您先请. 您先请。谢谢。 Qual seria a resposta apropriada para 您先请? Aqui está uma referência. 别这么客气。别这么客气。别 não. 别这么 don't. 这么客气 educado. 客气。别这么客气。别这么客气。Sem cerimônias, por favor. Vamos ouvir o segundo diálogo. 你是客人，请坐这儿。好，别这么客气。 Existem vários motivos para fazer um brinde num banquete. Começa. Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Você pode me ensinar como seria em chinês? É 为我们的合作成功干杯。为我们的合作成功干杯。为 é a preposição. Aqui significa por. 为我们的 nosso. 我们的合作 cooperação. 合作成功 sucesso. 成功干杯 brinde. 干杯。为我们的合作成功干杯。为我们的合作成功干杯。Vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. 为我们的合作成功干杯！为大家的身体健康干杯！ Nada é mais importante do que estar saudável. Um brinde à saúde de todos nós. E o chinês para essa frase é
为大家的身体健康干杯。为大家的身体健康干杯。为 belo。为大家的 todo mundo, todos nós。大家的身体 corpo。身体健康 saúde。健康干杯 brinde。干杯。为大家的身体健康干杯。为大家的身体健康干杯。brinde à saúde de todos nós. Aqui vai o terceiro diálogo novamente. 为我们的合作成功干杯。为大家的身体健康干杯。Antes de deixar o banquete, eu preciso agradecer-os pela sua hospitalidade. Neste caso, como eu diria em chinês? Eles falam, 感谢你们的热情款待。感谢你们的热情款待。感谢 obrigado。感谢你们的 sua seus。你们的热情 caloroso。热情款待 tratamento cordial hospitalidade。款待。感谢你们的热情款待。感谢你们的热情款待。Obrigado pela sua hospitalidade。时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。欢迎你们以后常来。Aqui está o diálogo completo de hoje. 您先请。谢谢。你是客人，请坐这儿。好，别这么客气。为我们的合作成功干杯。为大家的身体健康干杯。时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。欢迎你们以后常来。Ok, esses foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa. A modéstia é uma virtude tradicional dos chineses. Há um provérbio chinês que diz: o orgulho atrai males, a modéstia traz benefícios. Aqui, ser modesto é ter a mente aberta e estar disponível às sugestões e comentários alheios. Modéstia também significa bom comportamento ao interagir com outras pessoas. Por exemplo, os chineses reagem a elogios com frases do tipo exagero, poderia ter feito ainda melhor ou nada disso. Na verdade, a essência da modéstia chinesa reside no respeito ao próximo, na solidariedade e na autodisciplina. Para os chineses, apenas pessoas modestas obtêm o respeito de outrem. De posse dessa virtude, as pessoas, ao alcançarem êxitos em seus empreendimentos, tomam consciência de seus próprios defeitos e progridem sempre. Bom, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Esse foi sua anfitrião, Jingjing. 再见。再见。
Conceitos-chave para conhecer a China. Conceitos-chave para conhecer a China. Olá, caros amigos. Muito bem-vindos ao programa Conceitos-chave para conhecer a China. Sou Silvia Jin. O nosso conceito-chave de hoje é Estratégia de Desenvolvimento Impulsionado pela Inovação. O 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, realizado em novembro de 2012, tomou a importante decisão de implementar a Estratégia de Desenvolvimento Impulsionado pela Inovação. A inovação é a força vital para o desenvolvimento de um país e uma nação. Sendo um grande país em desenvolvimento, a China está impulsionando a transformação do modelo de crescimento econômico e o ajuste da estrutura econômica, empenhando-se para executar bem a estratégia de desenvolvimento impulsionado pela inovação. Em março de 2016, a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Impulsionado pela Inovação foi formulada no 13º Plano Quinquenal e em maio de 2016, o Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado emitiram o Programa Nacional para a Estratégia de Desenvolvimento Impulsionado pela Inovação. Em 2017, esta estratégia foi definida no relatório do 19º Congresso Nacional do Partido como uma das 7 estratégias para travar a batalha final pela construção integral de uma sociedade moderadamente próspera. Ao aplicar tal estratégia, a China visa impulsionar uma inovação integral, tendo a inovação científica e tecnológica como núcleo, persistir na orientação das demandas e na direção da industrialização, persistir na posição principal das empresas na inovação, desenvolver o papel decisivo do mercado na distribuição dos recursos e as vantagens do sistema socialista, aumentar o grau de contribuição do avanço tecnológico para o crescimento econômico, criar novas forças motrizes para o crescimento e promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável e saudável. Para implementar a estratégia de desenvolvimento impulsionado pela inovação, a tarefa mais urgente é emancipar a mente, acelerar o ritmo da reforma do sistema científico e tecnológico e superar todos os obstáculos, tanto conceituais quanto sistemáticos, que restringem o desenvolvimento impulsionado pela inovação. A implementação desta estratégia é uma obra sistemática que envolve os trabalhos em muitos setores com as seguintes medidas principais: criar um ambiente de concorrência justa para incentivar a inovação, estabelecer um mecanismo de inovação tecnológica orientado para o mercado, reforçar a função inovadora no setor financeiro, aperfeiçoar as políticas de incentivo para com resultados científicos e tecnológicos, estruturar um sistema de inovação científica mais rentável e aprimorar o mecanismo para atração, formação e o uso de talentos. O objetivo é formar uma nova conjuntura com abertura e inovação bem integradas. Para garantir que a China se torne um dos países mais inovadores do mundo, o país pretende formar até 2020 um ambiente institucional e um sistema jurídico-político que atendam ao desenvolvimento inovador. Bom, caros amigos, eis o conceito-chave de hoje. Dá para entenderam? Espero que sim. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouve no Rio de Janeiro na ZYJ 478, Rádio Manchete AM 760 kHz. São Paulo, ZYK 777, Rádio Mundial AM 660 kHz. Ibéria Universal Notícias. O presidente Jair Bolsonaro.这样无爱，那些不明白就不要明白，你不能故意为了谁失去自由自在。哦，乖，我怕你会疼，我怕你无奈。有你的姿态，你就是面容不改，你是否看到身边的鲜花海？ Rede Ibéria Universal. Você ouve no Rio de Janeiro, na ZYJ 478, Rádio Manchete AM 760 kHz. São Paulo, ZYK 777, Rádio Mundial AM 660 kHz. Ibéria Universal Notícias. O número de evangélicos no Brasil tem crescido exponencialmente nas últimas 3 décadas. Pesquisa da Datafolha divulgada nesta segunda-feira mostra que as mulheres são a maioria entre os evangélicos no país. A maior concentração é na região norte. A força desse grupo religioso está sendo vista também na política brasileira e as estimativas apontam que em 2032 os evangélicos devem superar o número de católicos no Brasil. Para explicar estas mudanças e o fenômeno em que se tornou a igreja evangélica, eu converso com o sociólogo e doutor em demografia, José Eustáquio. Professor, para a gente começar, o que explica esse crescimento dos evangélicos no país ano a ano? A expectativa é de que eles ultrapassem os católicos que atualmente são a maioria? O Brasil está passando por uma transição religiosa muito grande, né? Que vai mudar completamente o perfil religioso em relação aos 500 anos anteriores do Brasil, né? A gente sempre foi um país católico, quase que brasileiro, é sinônimo, né, de católico. No primeiro censo que teve no Brasil, os católicos eram 99,99%, só que ao longo aí do século XX, os católicos vieram caindo 1% por década. É um movimento natural porque os migrantes, outras religiões, né, os sem religião foram crescendo, então os católicos vieram caindo lentamente aí ao longo do século XX. Mas a partir de 1991, os católicos começaram a cair 1% por ano. E os evangélicos começaram a subir 0,7% ao ano. E os outros 0,3% foram para outras religiões e para sem religião. Então o Brasil está ficando o quê? Menos católico, né? Mais evangélico, com mais pessoas de outras religiões e com mais pessoas sem religião. Então o Brasil ele está ficando mais plural e mais diverso em termos religiosos. E os evangélicos, eles têm alguns mecanismos específicos para atrair mais seguidores, né?
Muito. A Igreja Católica, de uma certa forma, ela se acomodou muito com essa hegemonia que ela tinha no passado, e ela não acompanhou as mudanças demográficas, econômicas e sociais do Brasil, né? Os católicos estão muito ligados com essa vida rural, mais pacata, com menos mobilidade, né? Uma vida mais local, né? De relações familiares mais estáveis, com um padrão muito, muito claro de família, etc. Ao longo das décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil começou a industrializar, começou a se urbanizar, né, aumentou o nível educacional, aumentou o nível de consumo, etc. E as igrejas, por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito claro. Quando você pega a parte histórica do Rio de Janeiro, né, o centro histórico, a zona sul do Rio de Janeiro, você tem igrejas grandes, né, em todos os locais. Mas quando você vai para a periferia, que pega toda essa população, né, que veio migrante, né, ao longo aí das últimas décadas, a presença da igreja é muito pequena nessas regiões, né, mesmo nas favelas, nas comunidades. A igreja não acompanhou esse crescimento demográfico e com as características novas dessa população. Quem fez isso foram os evangélicos, e eles fizeram igrejas pequenas, né, perto dessas comunidades, e depois da década de 70 para cá, da década de 80, eles começaram a utilizar de uma maneira muito forte as rádios, né, os jornais, e depois a internet, a televisão, etc. E então, assim, eles têm uma dinâmica muito mais próxima dessa comunidade, e como eles são muito diversos, né? Você tem evangélicos para tudo quanto é gosto, vamos dizer assim. Então eles conseguiram fidelizar, né, esses fiéis, né, da igreja, customizar, né, quer dizer, falar um discurso muito próximo do que essa população estava querendo. E também a atuação política deles é muito forte, né, tendo um impacto grande aí nas últimas eleições do país. Então, isso é outra coisa. Quando os evangélicos começaram a crescer em termos de volume, em termos de presença nos diversos municípios, né, nos estados, etc., eles também utilizaram a questão da política como uma estratégia de fortalecimento, né? Então, assim, é claro, nas últimas eleições, por exemplo, ficou muito claro nos candidatos identificados com os evangélicos, o voto é maior naqueles estados que tinham maior quantidade de evangélicos. E acaba, quer dizer, o seguinte, eles se fortalecendo na política, ele se fortalece também junto da comunidade. Então eles entram num processo virtuoso no sentido de fortalecimento dentro da própria religião. Quanto mais evangélico, mais deputado. Quanto mais deputado, mais evangélico, né? Então, enquanto a Igreja Católica, ela fica muito acanhada nesse processo político e nas propostas gerais, então ela vai perdendo espaço para os evangélicos e para outras religiões também, e para os sem religião, né? Porque tem de deixar claro que os sem religiões também, eles estão crescendo muito no Brasil. E, professor, o Datafolha, ele apontou alguns pontos, né? Alguns dados, e eu queria destacar alguns aqui com o senhor, né, para ver se a gente consegue explicar que fenômeno é esse. Mulheres são a maioria entre os evangélicos do Brasil, os negros têm grande representação, com 59%, né, dos fiéis totais, e também em termos de classe econômica, ficou mais ou menos igual, né, entre Igreja Católica e evangélicos, com cerca de 2 salários mínimos, e também a maior concentração de evangélicos está no norte. Tem alguma explicação, assim, para esses pontos principais? Esses dados só reforçam o que eu estava falando pelo seguinte: a Igreja Católica, ela se consolidou muito na classe média, ao longo da história vamos dizer assim, das elites econômicas e sociais do Brasil ao longo dos séculos. E essa periferia, que cresceu muito aí nos últimos 50 anos, devido a esse processo de urbanização, industrialização, etc., essa periferia, ela ficou solta, né? As pessoas saíram do meio rural
chegaram no meio urbano e não estavam preparados para essa vida mais dinâmica e muito diferente da vida rural. E quem chegou perto dessa população foram os evangélicos. E quem são essas populações da periferia? Elas são geralmente negras, né, mais pobres, e também tem uma presença muito grande das mulheres. Aí tem uma questão seguinte: os católicos também tem uma presença grande entre as mulheres. Existe uma questão muito clara no Brasil, que as mulheres elas frequentam as igrejas muito mais do que os homens. Isso vale praticamente para todas as religiões. Mas os evangélicos, particularmente, eles têm uma capacidade de atrair essas mulheres, principalmente mulheres que estão com dificuldades dentro de casa, com o marido desempregado, com o marido bêbado, com o marido violento, e que às vezes o Estado, né, não tem políticas adequadas para enfrentar essa situação. Então essas mulheres, elas buscam a igreja evangélica para enfrentar essa realidade que é muito comum nas periferias. Então os evangélicos crescem fundamentalmente entre as mulheres, entre os negros e entre os mais pobres também, né? Os católicos, eles têm uma presença grande entre os mais pobres do Nordeste, do meio rural. Por isso que esse dado aí empata mais ou menos em termos de renda, porque os católicos têm uma forte presença rural no Nordeste, que é uma população de baixa renda. Mas nas grandes periferias das grandes cidades do Brasil, aí os evangélicos entram de uma maneira muito mais forte. Eu conversei com o sociólogo e doutor em demografia José Eustáquio. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Essa é mais uma produção da Ibéria Universal. Ibéria Universal.